Bom, o terceiro capítulo da história da cunicultura brasileira se refere à readaptação e mudança do sistema, então, para o corte. Aí nós já estamos falando principalmente aí do final da década de 70, início da década de 80, ok? Quando surgiram as grandes granjas do Brasil. Nós já tivemos granjas aí enormes aqui no Brasil, tá ok? Granjas comerciais, granjas que tinham corpo técnico, fábrica de ração, ok? Um bom manejo de biosseguridade, ou seja, nós já tivemos aí a cunicultura aqui no Brasil sendo praticada de maneira industrial, muito investimento. Então, nesses anos aí, surgiram as granjas Selecta, Criex, a granja angolana e a granja Bela Vista, tá? Hoje, atualmente, continua em funcionamento a fazenda angolana, né? E a Bela Vista aí dos amigos Laerte e Helena. Eles amplificaram. Por exemplo, a fazenda angolana trabalha também com turismo rural, tá? Restaurante. O pessoal da Bela Vista oferece também outros tipos de animais, oferece serviços de consultoria, cursos, treinamento. Ou seja, duas dessas granjas ainda sobrevivem, ok? Mas com algumas adaptações. Bom, então nessa época aí, início da década de 80, se fez um grande trabalho para divulgar a cunicultura, tá? Para a produção de corte, esse modelo de produção de corte, ok? Obviamente que vários materiais, tá, foram publicados para angariar, né, para dar suporte a essa atividade de cunicultura. Nesse momento também, tá, foram importados vários animais do exterior, né? A gente fala muito da linhagem Norfolk, da Inglaterra, então houve a importação de animais, não só Norfolk, mas das linhagens Ila e Zika, tá? E essa importação desses animais constitui a base genética aí da cunicultura brasileira, tá? Obviamente que esses animais misturados com os animais que já estavam aqui, ok? Então, assim, o nosso rebanho de coelhos do Brasil é originado de uma pequena população. Isso é ruim do ponto de vista que há muita consanguinidade no coelho brasileiro, tá ok? Não só os animais de raças médias, os animais para corte, mas a gente observa isso também nos animais PET. Eles são originados de uma população muito pequena, o que não é bom, ok? Bom, muita informação adaptada do exterior, né? Muita coisa veio do exterior, a gente não tinha ainda na década de 80 muita pesquisa brasileira por novos sistemas de alojamento, por uma nutrição com os nossos alimentos em nossas condições, nós não tínhamos tanta pesquisa ainda, então nós adaptamos muita informação do exterior, principalmente da Europa e Estados Unidos, que são países aí que já tinham naquela época uma cunicultura mais desenvolvidas, ok? Bom, e pouco costume brasileiro para consumo de carne. Olha, gente, se tentou estimular o consumo de carne no Brasil durante muito tempo, principalmente na década de 80. E eu falo para vocês, analisando os dados e vendo, conversando com muita gente, que o brasileiro, na realidade, nunca teve mesmo o hábito de consumo de carne de coelho, nem nessa época, quando a cunicultura foi estimulada. Ok? Bom, vale a pena a gente citar, tá? Muito interessante, a gente já escreveu isso na Revista Brasileira de Cunicultura, que há muito tempo atrás aqui no Brasil se tentou criar coelhos na forma de piso, né? Com piso de cama, e é justamente hoje o que é considerado em vários novos sistemas produtivos, que voltam, né, no tempo para proporcionar aí um ambiente mais agradável, maior espaço, maior nível de bem-estar. Ok? Então, aqui vale a pena destacar que sistemas alternativos aqui no Brasil também já foram testados. Bom, vale a pena a gente citar ainda nessa época, final da década de 70, início de 80, que já havia aqui no Brasil um trabalho forte aí em termos de organização. Aqui, por exemplo, nós temos a foto do primeiro Congresso Brasileiro de Cunicultura, que reuniu aí vários técnicos, tá? Vários pesquisadores,
tá? Muita gente aí relacionada à cunicultura que naquela época trabalhava pelo crescimento da cunicultura. A cunicultura já estava em amplo crescimento na Europa e aqui no Brasil era também muito proeminente, principalmente essa ideia da produção de carne, ok? Vale a pena destacar aqui, ó, que nesse meio aqui, ó, nós temos o professor Cláudio Scapinello, tá aqui, é esse aqui da foto, tá? Que naquele momento estava aí no último ano, tá, do curso de zootecnia. Esse veio a ser depois um dos grandes pesquisadores brasileiros da área de cunicultura, que publicou muita coisa importante, tá, em termos de nutrição de coelhos. Se hoje nós temos, tá, um manual de formulação muito completo com várias informações, tá, é graças ao trabalho de vários pesquisadores brasileiros, dentre eles o professor Cláudio Scapinello. Bom, nesse tempo também começou aí várias pesquisas, tá, relacionadas à cunicultura, principalmente na área de nutrição. E os pesquisadores brasileiros trabalharam muito nessa área, ok? Hoje a gente percebe que outras áreas também são muito lembradas, como, por exemplo, bem-estar animal, sistema de alojamento, comportamento. Mas nessa época aí, de 1980, né, nessa década aí, tá? A pesquisa em nutrição foi muito forte, principalmente determinando as exigências nutricionais, bem como o valor nutricional dos alimentos. Bom, vale a pena também a gente destacar o trabalho de algumas pessoas que foram importantes, como a doutora Laura de Santos, que era uma pesquisadora aqui da EPAMIG, era médica veterinária com mestrado na área de zootecnia, tá? E que tinha um trabalho muito próximo ao cunicultor. Tá? Era uma pessoa que, além das pesquisas científicas que realizava, trabalhava pela organização da cunicultura mineira, tá? Naquela época, o que foi um trabalho muito importante. Então, atendia muito aos cunicultores, tá? Tinha um trabalho de assistência muito bonito e hoje é ainda lembrada como a patronese da cunicultura brasileira. Então, a ACBC, a Associação Científica Brasileira de Cunicultura, instituiu uma premiação, tá? Que é dada sempre no Seminário Nacional de Ciência e Tecnologia em Cunicultura, o Senacitec, tá? Essa premiação é dada a uma figura da cunicultura brasileira, tá? E recebe o nome de Prêmio Laura de Santos, justamente em homenagem a Laura de Santos. Aqui é uma informação muito interessante que eu encontrei nessa revista e vale a pena a gente mencionar, que é uma foto do 4º Congresso Mundial de Cunicultura que foi realizado em Budapeste, né? E naquele momento a doutora Laura de Santos estava lá representando o Brasil e apresentando informações, né? Apresentando um painel sobre a produção de coelhos no estado de Minas Gerais. Isso eu estou apresentando para vocês terem noção de que naquele momento a cunicultura aqui no Brasil, no caso a cunicultura mineira, o trabalho da doutora Laura de Santos, foi apresentado no exterior, no Congresso Mundial de Cunicultura. Ou seja, naquele momento, a cunicultura do Brasil estava decolando e tinha aí muito apoio técnico. Bom, ainda em 1989, ainda na década de 80, né, se trabalhava muito para publicar informações diversas sobre a cunicultura. Então, aqui, ó, eu tenho 2 informes agropecuários, 2 revistas, né? Isso aqui é uma revista técnica, inteiras dedicadas à cunicultura, tá? 2 exemplares publicados aqui pela EPAMIG de Minas, tá? E aqui várias reportagens falando da expansão da cunicultura. Se tinha muita expectativa que a cunicultura carne ia se expandir naquele momento, ia se expandir, né? E ia decolar realmente, tá? Aqui está novamente a doutora Laura de Santos negociando, né, dando um suporte importante para esse crescimento, tá? A gente vale a pena destacar o trabalho da professora Laura e de vários agentes aí que colaboraram muito para a cunicultura brasileira. Bom, nessa década também, tá, começam a aparecer publicações brasileiras, de pesquisadores brasileiros, e vale aqui a gente mencionar um trabalho, tá, um livro publicado pelo Márcio Infante Vieira, de 1981, que durante muito tempo foi uma das únicas literaturas brasileiras aí encontrada com facilidade em várias bibliotecas, tá? Então vale a pena a gente lembrar do trabalho. Eu particularmente nunca o conheci pessoalmente,
tá? A única referência que eu tenho dele é que publicou esse livro, e vale a pena mencionar também um livro muito técnico, muito bom, tá? Uma das melhores literaturas brasileiras em termos de cunicultura, que é o livro A Criação de Coelhos, do Elcio Vaz de Mello, antigo professor lá de Viçosa, e do José Francisco da Silva, o Juquinha, o querido Juquinha, que é um zootecnista que cuidava lá do coelhário da UFV, Universidade Federal de Viçosa, tá ok? Que aposentou recentemente. Então, vale destacar esses dois materiais. O Juquinha, pessoal, foi a pessoa que me deu as primeiras noções de cunicultura, tá? Quando eu comecei a estudar cunicultura com ele lá no ano de 2001. Então, eu sou muito grato aí ao querido Juquinha lá da UFV. Pessoal, no capítulo 4, a gente vai destacar aí o programa Nosso Coelho, da Cooper Coelho, que foi uma tentativa muito importante de alavancar a cunicultura do estado do Paraná. Então, o programa Nosso Coelho foi lançado em 1995, a partir da Cooper Coelho, que era uma cooperativa de produtores daquele estado, tá? E esse programa, ele trabalhava para oferecer suporte técnico, abatedouros, rações de boa qualidade, ou seja, muita informação e estrutura para que a criação de coelhos fosse alavancada no estado do Paraná, bem como, né, oferecesse também um modelo de produção para o Brasil. Então, eles lançaram muitos materiais importantes, tá? Que eu não coloquei, mas tinha materiais falando o tamanho da criação, como que poderia ser essa criação, a planta baixa dos galpões de cunicultura, ou seja, eles publicaram muitos materiais aí para dar suporte. Bom, nessa época a cunicultura desenvolveu muito, principalmente no estado do Paraná, cunicultura para carne, tá? Chegando o ano de 1988, com 12 mil toneladas de carne por ano, ok? 600 mil matrizes alojadas e o consumo de 0,08 quilo habitante ano. É interessante que ainda hoje, esse valor de 0,08 quilos, ou seja, 80 gramas habitante ano, é muito citado ainda, inclusive até em documentos científicos a gente ainda observa. Foi um dado obtido naquele momento, tá? Que reverberou por muito tempo de maneira equivocada. Obviamente que hoje o nosso consumo é muito mais baixo quando comparado a isso aí. Tá? Talvez é a 10ª parte disso aí, conforme algumas estimativas que foram realizadas nos últimos anos, ok? Bom, então o programa Nosso Coelho foi uma importante tentativa, tá, de alavancar essa cunicultura aí, e foi estimulada principalmente pelo governo do estado do Paraná. Bom, nessa época, vale a pena a gente mostrar aqui, ó, 1987, a população cunícola censitada no Brasil, tá, ela alcançou quase 1 milhão de exemplares. Bom, obviamente que haveria várias considerações a se fazer sobre a forma de como esses animais são censitados, tá? Eu sempre questionei muito justamente esse número, que para mim nunca refletiu, mas, de certa forma, esse número representa aqui o ápice da cunicultura brasileira no ano de 1987, com quase 1 milhão de animais alojados aqui no Brasil. Bom, a partir, então, do ano de 1990, dessa época aí, o sistema desmoronou. O programa Nosso Coelho começou a desmoronar. Principalmente, estando isso relacionado a problemas de logística, onde aqueles abatedouros que tinham sido planejados não foram entregues. Houve vários atrasos aí na entrega e os cunicultores tiveram que centralizar o abate dos animais em Curitiba. Além disso, começou a sobrar também muitos animais aí nas granjas, tá? Animais mais velhos, e os cunicultores não tinham muito o que fazer com esses animais. Então, era difícil enviar para Curitiba, não tinha abatedouro e o sistema desmoronou, tá? Além disso, favoreceu também para a queda do sistema a baixa qualidade genética e elevado nível de consanguinidade. Igual nós comentamos, o rebanho brasileiro foi originado a partir de poucos animais importados. Então, obviamente, que a gente sempre teve muito problema com a consanguinidade aqui no Brasil. Razão essa que a gente hoje sempre indica, tá, que os cunicultores trabalham com cruzamento entre raças,
No caso de coelhos para a produção de carne. Então, a gente indica a raça A com a raça B, formando uma matriz mestiça que vai ser a produtora desses novos animais que vão ser levados para o abate, né? Bom, o retorno da inflação, nós já tivemos aqui no Brasil, nas décadas de 80, 90, uma inflação muito alta, pessoal, tá? Nós estamos falando aí de 2 dígitos, 70, 80% ao mês. As pessoas hoje não acreditam se a gente contar, né? Eu sempre conto uma história em sala de aula que em 1993 eu recebi meu primeiro salário. Eu trabalhava todo mês e recebia no mês seguinte, no quinto dia útil. Quando eu recebia, o salário daquele mês já era metade do mês passado. Então, assim, é uma coisa que a gente não consegue imaginar hoje. Mesmo hoje que a inflação é muito alta, né? Não se compara à inflação que a gente tinha antes. Então, o poder aquisitivo do brasileiro era muito prejudicado com essa altíssima inflação que a gente tinha. Bom, o fracasso também da cooperativa e, obviamente, depois conversando com outras pessoas, eu fui entender que houve vários problemas relacionados à política no estado do Paraná, ok? Que culminaram, que impactaram também de forma negativa com o programa Nosso Coelho. Então, tudo isso culminou com a queda do programa Nosso Coelho. De qualquer forma, vale a pena a gente lembrar que o programa Nosso Coelho foi muito importante e foi uma grande tentativa aí do Brasil em alavancar a cunicultura brasileira. Então, já tivemos investimento governamental tentando alavancar a cunicultura brasileira.